Olá pessoal, chegou o grande dia de nós respondermos as perguntas. Hoje é a quarta aula. Eu iria entrar diretamente com cosmetologia, porém eu preciso responder para vocês essas perguntas que ficou claramente ali muitas pessoas com dúvida, tá? O que seria no caso os nossos exercícios que eu passei para você na aula passada? Exatamente isso. Fazer a soma de duas colorações, aqui também duas colorações, aqui também duas colorações, e, por último, soma três colorações. Antes que eu faça a soma dessas colorações, eu quero dizer para vocês que o que vocês precisam entender, tá, em relação a esse último número aqui, é exatamente a cor que prevalece ele, tá? Essa é a função desse último número, mostrar a cor que prevalece dentro desse 10 aqui, ok? A mesma coisa aqui, tá? Então nós temos aqui dois números iguais. Quando tem dois números iguais, não há necessidade de somar eles, tá? Então repete comigo. Quando tem dois números iguais, não há necessidade de somá-los. Isso mesmo. Nesse caso, nós temos, por exemplo, números diferentes. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos somar ele? Eu vou explicar para vocês quando eu for falar sobre essa letra B aqui. E nesse caso também na letra C. Eu preciso somar esses números? Como é que funciona isso? Tá? Também, da mesma forma, eu vou explicar para vocês. Aqui na letra D, nós temos, por exemplo, tá? Três colorações que nós precisamos somar. O 10.3, mais o 9.6 e mais o 6.1. Tem três colorações com números diferentes. Então, essas três colorações com números diferentes também pode ter sido um dos motivos que deixou você aí, de repente, com a cabeça quente e até mesmo sem entender como funciona. Eu sei que você assistiu várias vezes o vídeo, eu sei que você realmente ficou atento aí a tudo que estava precisando ser feito, mas é preciso eu reforçar isso para você, é preciso eu entregar isso de forma mais clara e com certeza é o que eu vou fazer agora, tá bom? Eu vou pegar duas colorações com essas mesmas numerações aqui, para a gente poder entender mais ou menos como vai funcionar aí no teu salão na prática, ok? Vou pegar e eu quero que você já observe aí o teu exercício para você ver aonde foi que você errou. Aqui eu tenho duas colorações de marcas diferentes, porém essas colorações eu tenho aqui ó, o 10.1, tá? E eu tenho aqui um 7.1. Olha lá, 7.1. E eu preciso fazer a mistura dessas colorações. E duas colorações com a mesma quantidade de massa. Eu tenho aqui essa com 60, essa também com 60. A diferença é só a caixa, mas as duas têm a mesma quantidade de massa. Por aí você vai entender como vai funcionar. Para isso, eu preciso apagar essa base aqui de baixo, para a gente fazer exatamente o que precisa ser feito para vocês entenderem melhor. Com isso, vocês vão aprender realmente a somar o restante. E eu vou somar juntamente com vocês aí, e nós vamos tirar as dúvidas que vocês têm a respeito dessa aula de hoje. Nós vamos entrar com cosmetologia ainda nessa aula, nesse módulo, tá? São três aulas dentro de cada módulo, e aí vocês vão poder realmente dar uma evoluída também, claro, em relação à cosmetologia. Mas primeiro nós precisamos aprofundar mais aqui na matemática da colorimetria, que é um dos fundamentos principais para vocês, que é uma das coisas que vocês precisam aprender claramente. Duas colorações, certo? Então, aqui está dizendo para eu somar. Eu preciso somar primeiro, tá? Lembra que eu falei? O quadradinho, ele refere ao quê? Quem lembra aí? Tá anotado no teu caderno, tá? E a bolinha refere ao quê? Confere aí no teu caderno. Então, nós vamos somar os quadradinhos. Então, vamos lá. 10, tá? Mais 7 é igual a 17. Pronto. 17. Agora eu já sei que o meu 10
mais o meu 7, eu tenho ali uma soma de 17. Então, 10 mais 7, 17. Agora são quantas colorações nesse caso? Não são duas colorações? Se são duas colorações, eu preciso dividir, tá, por 2, ok? Então, se você de repente aí, às vezes, não sabe qual que é a divisão por 2, pode pegar a tua calculadora tranquilamente para que você possa fazer essa soma exata ali, tá bom? Se fosse 16 por 2, daria 8. Como é 17, dá 8, tá? 0,5. Porém, esse 0,5 aqui, ele não pode ser levado junto para cá, por quê? Porque automaticamente nós temos o quê? Números exatos, não pode ser números quebrados. Aqui na nossa coloração não tem, por exemplo, aqui antes do ponto 7,5.1, não existe. Então, se não existe, o que eu vou prevalecer aqui? A numeração 7, tá? É uma base de altura mais forte, ou seja, aonde contém mais pigmento. Então, acima do 7 vem o quê? Vem o 8. Então eu vou eliminar esse 5, tá? E eu vou ter aqui não mais um 8.5. Eu vou ter um 8.0, que é o que eu preciso aqui. Então, 17 dividido por 2, ao invés de ser 8.5, será 8 mesmo, tá? Então não tem mais 0.5. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Se são números iguais, eu preciso apenas considerar 1. Tá? Eu não preciso somar 1 mais 1, que dá 2, para ser 8.2. Por que eu não preciso? Eu vou explicar para vocês aqui. Em se tratando de altura de tom, nós estamos falando também de cor. Então, quando nós estamos falando da cor, nós precisamos entender que se é o 10, a altura do 10.1 mais o 7.1, significa que eles estão todos na base do dourado. Isso na nossa tabela que nós fizemos. Agora, se eu pego uma tabela, por exemplo, aí, que você tem no teu salão, que o 10.1 ele é considerado cinza, o 9.1 também é considerado cinza, 8.1 cinza, 7.1 cinza, 6.1 cinza, 5.1 cinza, significa que o ponto 1 é o cinza. Então, se aqui fosse cinza, automaticamente o ponto 1 seria considerado a numeração equivalente à cor cinza, que nesse caso aqui é. Lembrando que nesse caso aqui nós fizemos uma tabela que o ponto 1 ele é dourado. Então vejamos uma coisa aqui interessante. Eu tenho ali 7.1, tá? Eu tenho aqui 10.1. O que eu fiz? Somei 10 mais 7, tá? Deu 17, dividido por 2, que são duas colorações, deu 8.5. Porém, eu eliminei o 5, então eu tenho uma coloração 8.1. O resultado é 8.1. Então, se eu misturar uma coloração 10.1, 50% dessa, 7.1, 50% dessa, eu vou ter exatamente uma coloração 8.1. Esse é exatamente o resultado do que nós desejamos. Então, qual é o resultado que eu vou colocar aqui? Exatamente 8.1. Porque o 1, como eu falei para vocês, são numerações iguais e numerações iguais não precisa se preocupar com ela, tá? Vamos para a segunda resposta. Você entendeu? Tá claro para você? Ficou bem nítido a resposta da primeira aí. E agora você já sabe, se fosse, por exemplo, 10.2 ou mais 7.2, daria 8.2. Se fosse 10.5 mais 7.5, daria 8.5. Essa numeração igual não mudou. Vamos agora para a próxima letra A, B,
tá? E parabéns para você que respondeu corretamente. E se você não respondeu corretamente, não se preocupa, tá? Eu sei que é exatamente uma soma um tanto quanto complicada, que precisa ter uma atenção maior e claro que agora você já aprendeu. Vamos lá. Agora a próxima é a letra B. Nós temos números diferentes. Então, letra B, qual que é a tua soma aí? 7,4 mais 5,3. O que nós precisamos observar? O quadradinho, de novo. O que é o quadradinho aí para você, tá? E a bolinha, de novo, o que é a bolinha para você aí? Vamos lá, vamos observar bem. Nós temos um 7,4 mais um 5,3 e nós precisamos saber que cor exatamente vai dar e até aqui numeração exatamente vai dar. Vamos responder primeiro a respeito do quadradinho. 7 mais 5, eu tenho uma soma de 12. Então, se são duas colorações, 7,4 mais 5,3 são duas colorações. Cada uma dessa é uma coloração, cada uma dessa é uma coloração. Então, nós temos o resultado de 7 mais 5, 12, também dividido por 2, ok? Agora ficou fácil. 12 dividido por 2, eu tenho 6. Então, deu um 6 exato. 6 ponto o quê? 6 ponto o que vai acontecer agora. 6,4 seria? Ou 6,3? Será que é assim? Vamos verificar certinho para vocês entenderem melhor como funciona agora. Vamos lá. O 4, ele aqui é um verde, tá? Então, eu preciso lembrar que o 4 é o verde. O 3, ele é um azul. Ok, então tá bom. Então eu já vou voltando, mostrando para vocês que o 4 é o verde e o 3 é o azul. Agora é a hora de vocês entenderem exatamente como vai funcionar, tá bom? Se na minha tabela o 4 ele é o verde e na minha tabela o 3 ele é o azul, o que significa? Significa que eu tenho uma cor secundária, não é isso? O verde não é a mistura do amarelo com o azul? Perfeito, né? Amarelo com o azul. Se é amarelo com o azul, eu tenho o verde. Então aqui eu vou colocar a letra V de verde exatamente no 4. O 3, ele é o azul. Então se o 3 ele é o azul, eu coloco a letra A para eu entender corretamente, tá? Como vai funcionar aqui. Agora vamos lá. Se eu quiser fazer a mistura do verde com o azul, as cores apenas, verde, e acrescentar azul nele, o que vai acontecer? Se eu acrescentar 50% do azul no verde, eu vou ter o quê? Aqui na nossa tabela, nós vamos entender como funciona isso. Olha aqui. A mistura do amarelo com o azul, eu tenho o verde, certo? Esse verde aqui, ele automaticamente, tá? Está na classificação da minha cor aqui, correto? Então vamos lá. Misturei o azul com o amarelo, deu o verde. Esse verde aqui, pessoal, ele está no lugar errado. Ele era para estar mais aqui porque ele é um verde mais escuro. Então é só você trocar para você entender aqui, tá? Nesse caso aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter amarelo com azul, vou ter o verde, correto? Agora, se eu acrescentar mais 50% de azul no verde, eu vou ter o quê? Um verde azulado ou um azul esverdeado. Então, quando você faz a mistura de uma coloração, tá? Nesse caso, que ali é o 3 mais o 4, eu tenho a soma da seguinte cor. Eu tenho um azul esverdeado ou um verde azulado. Então, o que eu posso fazer aqui? A soma é da seguinte forma. O que vai prevalecer aqui, nesse caso agora, não é mais a questão do azul, porque aqui nós temos um número menor com maior concentração.
é a questão das cores secundárias. Por quê? Mesmo eu acrescentando azul nesse verde, ele vai conter ainda verde dentro dele. E se ele contém verde, se eu quero fazer uma tonalização ou a neutralização em uma cor dourada, por exemplo, ou uma cor, vamos dizer assim, mais alaranjada, automaticamente ele vai o quê? O verde com o laranja, ele não se neutraliza, porque no caso, o que neutraliza o laranja é o azul e o verde neutraliza o vermelho. Então, o que acontece? Nós temos aqui, nessa soma, levando em consideração que o 4 é uma numeração equivalente a cor secundária, eu automaticamente vou trazer ele para cá. Mas lembrando que, se eu trago ele para cá, eu tenho que também acrescentar, tá? Como se fosse um intensificador aqui. Então eu coloco o quê? 4, tá? E coloco o 3 como uma base de intensificador, como se fosse ali uma nuance de reflexo, tá? Então eu tenho aqui um 6,43. Por que, professor, o 3 ficou depois do 4? Porque automaticamente, por ele ser uma cor secundária, nesse caso aqui, ele vai sempre ter uma cor esverdeada. Ou você pode, dependendo da situação, acrescentar diferentes porcentagem. Nesse caso, você está acrescentando 50%, tá? De cada, 50%. Agora, se você quiser reverter esse número aqui, eu quero reverter, professor, eu quero que seja um 6,43. Aí você vai o quê? Colocar mais quantidade do 5,3, aí não vai ser mais 50% de cada, você pode colocar 80%, tá? De 5,3 e apenas 20%, tá? 20% de 7,4. Aí você consegue ter um 6,34, tá? Esse 6,34 aqui é a nossa tabela. Se fosse, por exemplo, na tabela normal, que nem todas as tabelas são, eu teria que observar o quê? A numeração logo após. Nesse caso, a numeração logo após, o 5,3 ali, ele é um dourado. E eu trazendo para o 4, o 7,4, ele é um acobreado. Então, automaticamente, eu tenho ali ó, um 7,4 acobreado, isso nessa tabela. Não sei como é que é na sua aí, tá? E eu teria um 5,3 dourado. Olha que interessante, o 4 sendo uma cor acobreada e o 3 sendo dourada, eles ainda continuam sendo cores que não se neutralizam. Por quê? O acobreado é a mistura do dourado com o vermelho, tá? Que é o laranja. Automaticamente 5,3, que o 3 equivale ao dourado, é uma cor primária. Então eu tenho também uma cor primária e eu tenho aqui uma cor secundária. Cor primária com cor secundária, nesse caso aqui, dourado com o laranja, que seria o acobreado, não se neutraliza. Então eu teria aqui o quê? Um 6,43, que seria exatamente o quê? 6,43. Na minha tabela, o 6,43 seria um loiro escuro, acobreado, dourado, tá? Isso na tabela de vocês aí, de repente, que você tem no teu salão. Pode ser que o 4 seja cobreado e pode ser que o 3 seja dourado. Então, você iria fazer uma coloração 6,43, que seria um loiro escuro, acobreado, dourado. Agora, se você acrescentasse mais quantidade do 5,3 e menos quantidade no caso aqui do 7,4, você teria o quê? Um loiro escuro dourado acobreado, tá? Loiro escuro dourado acobreado. Essa é a vantagem de você fazer uma soma como essa. Agora, essa tem duas somas. Como foi a tua resposta aí? Foi uma dessas duas ou não foi nenhuma dessas? Não se preocupa, tá? Essa é uma ideia que nós temos quando a gente fala sobre mistura de coloração.
Essa é uma base como você faz para você entender. Agora, como vai funcionar na prática mesmo, é só você fazer nas misturinhas aí do teu salão para você ter certeza exatamente da cor que vai acontecer no fio de cabelo. Por quê, professor? Porque automaticamente você tem aqui um loiro escuro acobreado dourado, mas esse loiro escuro acobreado dourado também pode interferir quando se trata de um cabelo na altura de um 5, de um 4, de um 3. Então você vai precisar entender também que o 6.43 é um loiro acobreado dourado, ou no caso o 6.34 é um loiro dourado acobreado. Porém, você vai ter que, ao colocar no fio de cabelo da cliente, verificar a altura de tom que existe nesse cabelo, que vai influenciar nesse cabelo que você está fazendo. Como, por exemplo, se você trabalhar, como eu falei, na altura de um 4. Se você misturar o 6, tá? Uma coloração 6, aplicar na altura de um 4 e você quer o resultado do 6, você vai aprender isso em cosmetologia, que eu vou ensinar para vocês. Isso vai ser mais fácil para vocês entenderem. Por enquanto nós estamos falando sobre matemática da colorimetria, que é o mais fácil para vocês entenderem e colocarem em prática dessa forma, tá bom? Agora, na nossa tabela que nós fizemos, tá? Nós sabemos que o 4 ele é o verde e o 3 ele é o azul. Então seria automaticamente aqui uma coloração, tá? Loiro escuro esverdeado, ou melhor, verde azulado, ou seria, no caso, um azul esverdeado. Fica ao teu critério aí em relação ao que você entende ali. Isso é uma forma difícil de entender? É, mas é uma forma muito mais fácil de você, ao aplicar isso na prática, conseguir ter resultados eficientes no teu dia a dia. Vamos agora para a letra C. Essa letra C eu quis fazer uma brincadeira com vocês, que também vai ajudar vocês a entender a letra B. Para você que ainda não entendeu a letra B, tá? Vai te ajudar muito a entender a letra B e vai ficar mais fácil daqui para frente também para você, quando for fazer aí no teu salão, começar a pensar sobre isso e começar a simplificar mais os resultados que você precisa. O que seria, no caso, a letra B aí, tá? Observa bem no teu caderno, onde você anotou, como é que seria. Professor, eu não estou entendendo muito. Ok, você pode assistir de novo essa aula para você poder realmente colocar em prática de uma forma mais eficiente. Vamos lá, letra C. Nós temos o 9.1, tá? Mais o 7.3. O que eu vou somar primeiro? O quadradinho, tá? Sempre primeiro ele. E depois eu vou verificar o que eu vou fazer com a bolinha, tá? Lembra que eu falei para vocês? É bom vocês observarem o que é a bolinha e o que é o quadradinho, tá? Vamos lá. 9 mais 7, eu tenho aqui 16, tá? 16 dividido por 2, que são duas colorações. O 9.1 mais o 7.3 são duas colorações. Então eu tenho aqui dividido por 2. Dividido por 2, eu sei que já dá um 8 aqui. Um 8 ponto, tá? Esse 8 ponto aqui ficou legal, que agora eu já sei que é um número exato. Agora, o que acontece? Eu preciso saber que cor é essa e eu preciso saber que cor é essa. Vamos entender então? Aí na tua tabela, quando nós brincamos, nós fizemos a nossa tabela própria, nós entendemos que o 1, ele é o dourado, tá? Então eu vou colocar a letra D aqui. E o 3, ele é uma cor azul. Olha que interessante. Agora é a hora de você olhar de novo para a tua tabela de cor e verificar que o dourado é o amarelo e o azul é o azul. Então vamos lá, amarelo mais o azul, que cor que dá? Ah, que legal, né? Isso que é bacana, ó. O amarelo com o azul, nós temos que cor? Verde. Amarelo e azul, verde. Então se eu tenho o amarelo e o azul, eu automaticamente sei que é a cor verde. E qual que é a numeração da cor verde aqui na nossa tabela? Qual é a numeração da cor verde na nossa tabela? Coincidentemente, ele é o 4. Coincidentemente, tá? Por isso que eu falei que vocês vão entender, ó. Olha, presta bastante atenção. Dourado é o amarelo, correto? O 3 aqui é o azul. Vou repetir.
O 1, ele é o dourado, que considera amarelo. O 3, ele é o azul e considera azul mesmo, tá? Então, se eu pego a mistura do azul com o dourado, eu vou ter o verde. Então, eu já descobri aqui exatamente qual 8 ponto que eu tenho, tá? Então, eu tenho um 8.4, que seria automaticamente na minha tabela o loiro claro verde ou um loiro claro esverdeado, né? Ou de repente, por exemplo, na minha tabela, o verde aqui, ele é um mate, tá? Então, o mate aqui nessa tabela, ele é o número 2, ok? Não tem problema, nessa tabela aqui, o mate é o número 2, mas eu sei que ele é o verde. Se eu sei que ele é o verde, automaticamente o verde aqui para mim é o número 4. Aqui na tabela que eu fiz, na tabela cosmética, tá? Que não são todas iguais, tem aqui a numeração, então eu sei que a numeração 2 é o verde. Então eu criei o quê? A resposta dessa número C é 8.4, tá? Então se você acertou aí, parabéns. Se você não acertou, não se preocupa, não fica preocupado com isso, porque isso aí faz parte. Eu convido você a assistir de novo esse vídeo, para que você possa realmente ter mais uma noção exata e para você poder realmente colocar isso em prática. Legal? Vamos para a letra D agora? A letra D também é interessante porque eu compliquei um pouquinho mais para vocês, tá? E eu gosto muito dessa questão de complicar, por quê? Porque é aí que vocês vão começar a abrir a mente de vocês. Aí que vocês vão começar realmente a entender como é que funciona a matemática da colorimetria no dia a dia de vocês, tá? Porque como é que você vai misturar um dourado com uma coloração azul e você acha que ela vai dar uma cor marrom, tá? Como é que você vai misturar, por exemplo, uma cor vermelha com uma cor laranja e você acha que vai dar um marrom? Não, ele só é considerado marrom quando você neutraliza. E quando você neutraliza é quando você mistura as cores, tá? Primárias com as cores secundárias, que são frias com quentes, tá? E elas por si só, ali na nossa estrela ou no nosso círculo cromático, nós temos automaticamente exatamente como funciona. O violeta neutraliza o dourado, nós temos o verde neutralizando o vermelho, nós temos aqui o azul neutralizando o laranja, tá? E automaticamente quando se fala em neutralizar, lembra-se que ele vem para o centro trazendo para a cor marrom, tá bom? Isso aí vocês já entenderam. Letra D é aquela brincadeira que confunde sim a mente de vocês, que deixam vocês às vezes até meio complexo em relação ao entendimento. Por quê? Porque nós estamos falando em 3 colorações. Quais são as 3 colorações? Letra D, vê aí no teu caderno a tua anotação. 10.3 mais 9.6 mais 6.1. De novo, é igual a... De novo, primeiro eu vou somar os quadradinhos, que é a numeração antes do ponto, sempre, tá? Pronto, fiz isso, agora eu preciso somar. Vamos lá, 10 mais 9 eu tenho 19, mais 6 eu tenho o quê? 25. 10 mais 9, 19, mais 6, 25. 25 dividido por quantas colorações? Uma coloração, 2 colorações, 3 colorações, tá? Então eu tenho aqui 1, 2, 3. Então eu vou dividir por 3. Se fosse, por exemplo, aqui o número 4, 24, seria automaticamente uma coloração número 8. Por quê? 8 vezes 3, eu tenho 24. Porém, na minha calculadora, ela está dando alguns quebradinhos, né? Na minha calculadora, se eu pegar 25 dividido por 3, eu vou ter 8.33. 8, tá? Ponto 33 e assim vai, né? 3, 3, tal, tal, tal. Mas lembra que eu falei? Nós vamos eliminar esse 3 aqui, porque ele não nos pertence. E eu vou deixar apenas o 8. Então, a coloração misturada
10, mais a coloração 9, mais a coloração 6, eu tenho o resultado de um 8, tá bom? Então, perfeito. 8 aqui é a coloração que eu preciso. Agora, vamos para a questão dos números após o ponto. Vamos lá, redondinho, bolinha, né? Vamos lá. Agora, o que eu preciso entender, professor? Eu preciso entender quais são as cores equivalentes a essas numerações aqui. O 3, na minha tabela que nós fizemos, é o azul. Então, eu vou colocar a letra A, tá? De azul. O 6, na minha tabela, ele é o violeta, tá? Então, eu vou colocar a letra V de violeta. O 1, na minha tabela, ele é o amarelo. Ah, que legal! Isso é muito bom. Vem cá, se eu pego o azul e misturo com o amarelo, eu tenho o verde, ok? Agora, se eu tenho azul, amarelo, tá? Fiz a mistura, ele deu o verde. Se eu acrescentar violeta nele, qual que é a cor que eu vou ter? Porque são duas cores, tá? Violeta é secundária e o verde também é secundária. Agora, você já percebeu que o violeta ele não é uma cor que neutraliza o verde? Tá? Se o violeta não é uma cor que neutraliza o verde, o que eu preciso levar em consideração? A numeração mais escura aqui. Qual é a numeração mais escura? O 6. O 6 sendo mais escuro, significa que eu vou ter mais intensificação de dourado nele. Então, automaticamente, tendo mais concentração de dourado, significa que o meu verde ele está mais para o dourado do que para o azul. Agora, vamos lá. Mais para o dourado do que para o azul, se eu misturo o violeta com o verde, que cor eu vou ter? Aí você pode fazer da seguinte forma, de repente você não parou para perceber isso, e nós vamos fazer junto essa brincadeira agora. Quais são as cores que eu preciso trabalhar aqui? O azul, tá? Que ele aqui considera o 3, o amarelo que ele considera o 1, então vou primeiro fazer a mistura dos dois, tá? Porque eu já sei que vai dar o verde, você também já sabe. Então, feito a mistura, tá? Nós temos aqui a cor verde, ok? Então, feito a mistura ali, eu tenho a cor verde, que vai exatamente ser as cores do 1 com o 3. Tá? Então eu tenho aqui a cor verde, correto? Considerado uma cor verde aqui. Beleza. Agora eu tenho o quê? O violeta, ok? Para facilitar, eu já tenho o violeta aqui pronto. Para facilitar meu trabalho, vocês vão ver aqui escrito aqui, ó, violeta, tá? Observe bem ali, violeta. Então eu preciso apenas fazer o que agora? Misturar o violeta. Por quê? O violeta não é o número 6? Sim. Então eu vou fazer a mistura do violeta junto com o verde. Aí, feito essa mistura, é que eu vou descobrir qual é o número que eu tenho na minha tabela. Lembrando que está muito mais um verde dourado do que verde azulado. Porém, olha que interessante, mesmo sabendo que eu tenho muito mais um verde dourado do que um violeta, do que um verde azulado, eu vou sempre ter aqui a mistura do azul com o amarelo, o verde, mas acrescentando ali o violeta, eu vou ter sempre a cor violeta. Por que, professor, aconteceu isso? Porque automaticamente o violeta ele vai ter azul e o azul com o verde vai ter azul também. Então, o que vai acontecer? Automaticamente o violeta tendo uma porção de azul, o violeta aqui, que ele é o 6, tendo o azul, e a mistura do azul com o amarelo também tem azul. Então é 2 vezes azul. Mesmo que esse verde ele é próximo do dourado, ele vai ter azul e agora o violeta também é azul. Então é por isso que o violeta prevalece, por quê? Por causa do azul. Então a numeração que eu vou ter aqui no final é exatamente essa aqui, ó, 8.6, tá? Que seria um loiro claro,
violeta, tá bom? Isso na nossa tabela. Agora, na sua tabela, o que você precisa lembrar aí? Na tabela cosmética que você tem no seu salão, você precisa observar qual número é o número 6. Aqui, por exemplo, nessa tabela, eu não tenho, eu tenho aqui o 6 como vermelho, tá? Vocês vão perceber. Eu não tenho exatamente um 6.6, eu tenho um 6.66, eu tenho um 4.65 e assim vai, mas eu não tenho um 6 como vermelho, mas eu sei que o meu mix é vermelho aqui. 66.66 é vermelho. Então, nesse caso, seria o vermelho. Como na nossa tabela é o violeta, eu vou ter o resultado, tá? Como igual 8.6. 8.6. Tá vendo que se eu misturasse, se eu fizesse a soma aqui, ó, do 3 mais o 6 dá 9, mais 1 dá 10, dividido por 3, não vai dar um resultado que eu preciso. Tá? Por isso que as cores não se multiplicam e as cores não se dividem. Elas simplesmente se misturam por si só, tá bom? Então o 3, que seria aqui nesse caso o azul, o 6, que é o violeta, e o 1, que é o dourado, ele vai sempre prevalecer para o violeta, porque o violeta mais o azul, ele vai dar duas cores intensas dentro do azul. Então a resposta da letra D é exatamente ali os 8.6. Quem acertou, parabéns. Quem errou, não se preocupa, tá? Isso é normal. Eu quero que vocês agora façam isso na prática. Procurem numerações no salão de vocês diferenciada. Façam a mistura e apliquem uma mecha ou apliquem aí em alguma coisa para vocês terem noção. Façam a brincadeira também das tintas guache, porque elas vão te ajudar bastante para vocês entenderem quais proporções de cor que vocês vão trabalhar. É por isso que eu falei para vocês comprarem, tá? É muito importante terem ela a fácil acesso para vocês, para que vocês possam realmente ter ali noção do que vocês estão fazendo. Ok, pessoal? Sobre a questão da matemática da colorimetria, como esse vídeo aqui está sendo um vídeo gravado, porque automaticamente, exatamente nessa aula, eu quis fazer algo muito mais simplificado, muito mais compacto para vocês, eu vou agora criar uma nova formulação de ensinamento a respeito da cosmetologia. E não se preocupa com isso ainda, porque dentro da cosmetologia nós vamos falar um pouco ainda sobre a matemática, vamos falar sobre os nossos OX, vamos falar tudo que vai envolver também um pouco a matemática. Por isso que eu vou entrar com cosmetologia agora com vocês e automaticamente nós voltaremos dentro desse módulo de cosmetologia falando um pouco de matemática da colorimetria, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Se vocês não entenderam, assista de novo o vídeo. E aí, agora sim, daqui pra frente, eu vou estar disponível para tirar dúvidas de vocês no WhatsApp. Porque eu sei que, querendo ou não, automaticamente, essas dúvidas que vocês estão tendo aqui agora, nesse momento, assistindo de novo o vídeo, vocês vão poder entender melhor, mas ainda vai ter muitos de vocês que vão preferir, de repente, depois de assistir 2, 3 vezes, me perguntar alguma dúvida que vocês têm. Não se acanhem em perguntar. Caso eu demore para responder, também não fiquem bravos, que com certeza eu vou estar respondendo na medida do possível para vocês, para tirar todas as dúvidas necessárias. Vamos agora para o módulo de cosmetologia, que é muito bacana e é tão importante quanto colorimetria na vida do profissional, tá?